Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, sábados, convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Vocês estão todos aí com reverência, com respeito, mas tem coisa entre vocês que precisam sair, senão eu não aceito, não acato. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Vocês fazem tudo na correria, tudo no sufoco, tudo no horário apertado. Mas para quem? Para Deus. Tudo sobra para o Senhor, o resto para Ele. Irmãos, um cordeiro era aprovado, ele tinha que ser um cordeiro que passou por testes, e era o melhor dos animais, primícias, para ser aceito. Ele passava por uma vistoria, ele tinha que ser aprovado. Não é de qualquer jeito não, irmão. Vamos fazer de qualquer jeito. E pela graça imensa desse Deus que ama incondicionalmente, Ele tem abençoado as nossas vidas. Mas não esqueça, Ele manda sol e chuva para os bons e para os maus também, viu, irmão? Não fique pressionado pelas bênçãos, não. Está dando muito certo nas nossas vidas. Tem muita coisa dando muito certo para nós. E nós estamos misturando, entendendo mal, porque as coisas estão dando muito certo, Deus está abençoando, então nós estamos com Ele. Cuidado, irmão. Olha o que está dizendo. Quando virdes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Eu não posso suportar a iniquidade associada a juntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Vocês reúnem aqui na sexta-feira, vocês reúnem no domingo, tudo certinho, tudo os cânticos, tudo tem ordem, e daqui a pouco tem os cânticos, tem a oração, vocês lembram das crianças, daqui a pouco alguém lá vai e prega a palavra, depois tem a oração final, tem a bênção, vocês fazem tudo certinho. O Senhor pode muito bem dizer para mim e para você: eu estou cansado desse negócio de vocês aí, eu não aguento mais vocês, porque tem iniquidade não tratada no meio de vocês, tem pecados condenados, vocês estão praticando pecados condenados, e não querem ser tratados, a minha alma as aborrece. Versículo 14, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Mas olha aqui o Senhor: multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos. Lembra quando ele falou para Josué: santificai-vos, tenha vida santa, comprometida com Cristo e a obra de Cristo, leve sério as coisas minhas, porque muitas vezes as nossas nós levamos a sério. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então agora, se botar uma culpa, botar tudo no nosso lombo, se eu e você dizemos que nós somos novas criaturas, nós já temos o poder da vida de Cristo para obedecer a palavra de Deus, então não vai ser peso. Para o religioso isso é puro peso, mas para a nova criatura, ela se quebranta. Vai falar: é o Senhor, meu Senhor, que está dizendo isto. Eu me curvo, Ele tem razão. Eu vou botar meu pescoço nessa canga, para aprender dele, que é manso e humilde de coração. Eu submeto, porque só quem vai submeter é a nova criatura. A velha criatura não vai querer submeter a isso, ela vai se revoltar. Mas se o Senhor está falando, Ele está falando para quê? Para o povo de Israel. O Senhor está chamando o seu povo, porque o povo
está misturado, está mundanizado. Aí ele chama a graça, versículo 18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes. Você quer, irmão? Estou falando para você. Você quer? Se quiserdes e me ouvirdes. Quem tem ouvido para Deus? Aquele que tem sido tratado por Deus. Esse tem ouvidos para Deus. Por isso que ele está chamando aqui: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Quando ele fala terra aqui, está falando de Canaã, que é Cristo. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amados, em 1 Samuel 15, 22, o Senhor disse que obedecer é melhor do que o sacrificar. E a desobediência, ou a rebelião, é como o pecado de feitiçaria. Será que entre nós aqui não tem muita insubmissão? Desobediência? Tratar o trabalho do Senhor relaxadamente? Será que não tem na minha vida, na sua? Uma vida que não tem separação, que não sabe separar o santo do profano, não sabe separar uma velha criatura da nova criatura, não sabe separar o que é estar em Adão e estar em Cristo. O que é separar morto para o mundo e vivo para Deus? Se não souber isto, cada um de nós, individualmente e coletivamente como igreja, se nós não aprendermos a obediência ao Senhor no nosso dia a dia, obediência à igreja, obediência uns aos outros, servir uns aos outros, se nós não soubermos fazer essa diferença do que é servir a Cristo na vida de alguém, ou servir alguém só para ter vantagens, se nós soubermos isso, essas separações, servir ao Senhor com naturalidade. Quando eu li essa colocação de Tozer, naturalidade, eu fiquei pensando, quantas vezes eu, o imbecil aqui, cobra das pessoas, faça isso, faça aquilo. Eu não vou repetir, aqui cada um já ouviu eu falar, e nessa noite eu também fiz um tipo de uma cobrança, mas não entenda como cobrança, entenda como da maneira que o Senhor está trabalhando na sua e na minha vida, com naturalidade, espontaneidade. Se nós não soubermos dividir isto, que a minha vida com o Senhor é individual e coletivo, como a igreja, a minha casa será chamada casa de oração, é casa individual e também casa coletiva, como igreja. Se nós não soubermos isso, que é necessário a gente fazer tudo isso naturalmente, com aquela alegria, espontaneamente, cumprir os mandamentos do Senhor, a ordem do Senhor, as leis do Senhor, isso daí é para nova criatura. Agora eu sou nova criatura, eu não preciso observar as leis do Senhor, eu não preciso obedecer os mandamentos do Senhor. Você não precisa mesmo, mas o obediente que está dentro de você vai requerer isso, porque ele foi obediente e está sendo obediente. A rebelião está em nós. Seriedade. Se nós não observarmos essas coisas que deveriam ser tão naturais entre nós, não deveria ninguém chegar aqui e dizer: irmão, cuidado com aquilo, irmão, leve a sério aquilo, irmão, presta atenção mais nessa aqui, irmão. Não precisava, irmão. Naturalmente os irmãos, em intimidade com o Senhor, sabe o que reflete aqui dentro? O que eu tenho lá fora com o Senhor.
É isso que tem refletido aqui. A igreja somos nós. A igreja é um organismo vivo. E ela está vivendo, manifestando no nosso dia a dia. Mas o reunir da igreja vai também identificar o nosso relacionamento com o Senhor no nosso dia a dia. O nosso reunir, como nós reunirmos? Pelo amor de Deus, irmão, faça isso, irmão, é assim? Assim que um pai fala para um filho rebelde: pelo amor de Deus, não vai fazer isso, cuidado, olha onde você anda, olha. É porque não tá formado o caráter desse pai naquele filho. Porque a hora que tiver formado o caráter desse pai naquele filho, o filho já sabe o que o seu pai pede dele. Ele não precisa ficar lembrando todo dia para aquele filho que ele não pode isso, não pode aquilo, é isso que está errado, aquilo que está certo, não pode, não precisa. A hora que o caráter daquele pai foi formado naquele filho, aquele filho saberá muito bem o que o pai aprova ou reprova. O que está faltando na minha vida e na sua? O que está faltando em mim e em você? Que precisa estar sempre lembrando as mesmas coisas. Isso daí é rebelião, irmão. Isso daí é insubmissão. Isso não é levar a sério as coisas de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Tem gente sedenta, terra seca, precisando ficar 2 horas, ficar um bom tempo com a palavra de Deus, semanalmente. E alguns grupos ainda dizem: por que nós não fazemos 2 reuniões na semana? De 2 horas cada um, sentado, abrir a Bíblia. Nós temos essa sede. De algumas pessoas que eu conheço em Tietê, que eu conheço em Boituva, que eu conheço em Porto Feliz. Nós estamos tendo essa sede. O que está faltando? O que esse pessoal tem que a gente não tem? O que a gente tem e eles não têm? É para muita gente? Não, a porta é estreita. Não é para muita gente mesmo, irmão. Mas aqueles poucos são homens e mulheres de Deus que choram quando não está tendo a palavra de Deus. Uma senhora me ligou, só faltou chorar. Lúcio, não dá para você vir. Não dá para você vir. Estou sentindo tanta falta, tanta falta. Irmão, irmã, vai numa igreja. Irmão, não tem. Tudo misturado. Cristo não é suficiente. Não dá para você vir. Pelo menos cada 15 dias. Ou uma vez por mês. Quando nós estávamos juntos, eles falavam: toda quarta-feira é pouco. Não dá para você vir mais um dia. Eu morando em Votorantim, 2 vezes por semana, e lá para Tietê. Mas meu coração fica todo quebrado. Eu falo: se eu pudesse. Um dia o Senhor vai mudar essa situação. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, irmão.